Olá, este é o Momento Saúde. Vamos começar esta edição falando sobre uma doença que, ao contrário do que muitos acreditam, não é contagiosa e não traz prejuízos à saúde física, o vitiligo. Quem nos dá uma aula a respeito do assunto é a dermatologista Cláudia Issa. É uma doença muito interessante, né? Faz parte do meu estudo do doutorado, né? Por que eu acho muito interessante? Ela é descrita há muito tempo, ela é descrita no Antigo Testamento, o vitiligo. E até hoje a gente não conhece a causa exata. Então imagina uma doença milenar e que não é, com tudo que existe de evolução, a gente ainda não sabe exatamente aonde está o defeito. Então, no Antigo Testamento, quando se isolavam as pessoas, é porque se confundia o vitiligo com a hanseníase, que é a lepra, porque a lepra, no início da doença, ela deixa manchas brancas, e o vitiligo também. Então, sempre houve essa confusão ao longo da história, em livros antigos de medicina, sempre houve essa confusão. O que acontece no vitiligo? A gente tem uma célula na pele que se chama melanócito, que é a fabriquinha do pigmento. Ela ejeta a cor para dar a cor uniforme na nossa pele. Dá uma loucura nessa célula, que é esse ponto exato que a gente não sabe o que acontece, mas ela paralisa e ela para de produzir pigmento. Então, ela está íntegra. Se você fizer uma biópsia, o melanócito está perfeito, só que ele é uma fábrica que fica vazia. Ela para de produzir os grânulos do pigmento. E com isso vai resultar no paciente em manchas brancas. É a acromia que a gente chama, né? Não há perigo algum em questão de órgãos internos, mas ela é muito limitante na questão estética. As pessoas se incomodam muito. E pode ter desde uma manchinha pequena, como o generalizado, que toma todo o tegumento. O grande problema está nisso, a gente não sabe exatamente o porquê que essa célula paralisa. E por que ela manda comandos para vizinha, para vizinha, para vizinha, e todas paralisam numa região. E também, às vezes, sem explicação, ela volta a funcionar. Então, às vezes, o vitiligo tem até cura espontânea. Principalmente quem não se incomoda muito com aquilo, criança, às vezes repigmenta espontaneamente sem tratamento. E tem pessoas que podem passar a vida inteira tratando e não tem repigmentação. Todo o tratamento fica em cima de você estimular aquela célula a repigmentar. Porque a gente não tem como cuidar da causa, porque a gente não sabe a causa. Então, todos os tratamentos ficam mandando um comando para essa fabriquinha tentar produzir pigmento novamente. São estimulantes de pigmentação. Entre as causas estudadas, tem algumas teorias. Uma delas é que houvesse algum problema neurológico local, de fibras neurais no local. Alguns acham que tem uma certa condição genética, porque tem, às vezes, membros da mesma família, mas não é comprovado, não se conhece um gene. Então, se alguém me perguntar, mas isso passa de pai para filho? Não sabemos, até hoje não tem comprovado. Não se sabe se pode ter algo autoimune, porque ela é muito ligada a doenças autoimunes. Então, pode ser que tenha alguma coisa a ver com autoimunidade. E o tratamento fica por conta da gente estimular. Tem vários medicamentos para mandar um comando, falar, olha, trabalha, que tá tudo bem. Então, tanto de via oral como de tópico, para tentar fazer essa célula restaurar e reproduzir a pigmentação. O que tem de mais novo é o tratamento cirúrgico, que aí o que a gente faz? A gente pega um pedacinho de pele sã da mesma pessoa, que a gente chama de autólogo, e processa essa pele e enxerta na mancha branca. Para você, como se fosse enxertar um enxerto de planta.
Você enxerta células da própria pessoa, porque se for de outra pessoa a gente não sabe se vai dar alguma rejeição. Enxerta essas células na mancha branca da própria pessoa. Então a gente tira de um lugar pigmentado, processa e enxerta na mancha branca. E aí você vai fazer com que aquele brotinho vingue e comece a produzir pigmento de novo. São muito bons. Qual é a variação? Depende muito se o paciente está estabilizado. Se ele está numa fase da doença que ele está destruindo muito pigmento, não adianta você pôr o brotinho novo que vai destruir também. Então, é uma técnica que é muito boa para quem está estabilizado na doença há um certo tempo. Tipo, já fez todos os tipos de tratamento, não repigmentou, mas também não aumentou, ficou naquilo e estacionou. Aí é bem indicado a técnica cirúrgica para casos que estão estacionados. Não existe um trabalho assim que você possa, porque a gente tem que falar do ponto de vista científico, né? Qual é o trabalho que publicado mundialmente que comprovou isso? A gente vê na prática, que tem muito a ver. Eu tenho muitos pacientes depois de adoção, depois de separação dos pais, depois de morte de alguém muito querido da família, coisas muito impactantes, não é um estresse, um nervoso do dia a dia, causas muito impactantes. Então, tem evidências que realmente seja psicossomática, mas ainda não tem um trabalho que prove exatamente, porque fica difícil de provar, né? Pode aparecer em qualquer parte do corpo, inclusive cabelo, você pode ter uma mecha de cabelo branco, ou sobrancelha branca, ou na pele, região genital, que as pessoas se incomodam muito, porque ficam estigmatizadas que possa ter a ver com doença venérea e não. Então, ocorreu de, por exemplo, alguns pacientes você dar uma declaração para levar para o parceiro, para a parceira, para falar que não tem nada a ver com doença sexualmente transmissível, que não pega, que não é contagioso. Isso é bem constrangedor para o paciente. Mas pode pegar qualquer parte do corpo. Face, que também é pior, né, que o paciente se incomoda mais. E existe desde o caso localizado, o caso segmentar, que ele pega um segmento, por exemplo, uma faixa do braço, uma faixa da perna, e o quadro generalizado. Costuma aparecer, é muito raro em bebê recém-nascido, criança muito pequena. A maior incidência é a partir de 3, 4 anos de idade, adulto jovem e o idoso também. No idoso está muito ligado a doenças de tireoide e diabetes. No jovem está muito ligado a essa questão psicossomática. E a evolução também ela é muito variável. Tem paciente que despigmenta. Eu tenho um paciente que ele perdeu um filho, ele ficou inteiro branco em um mês, por falecimento de um filho jovem, até o cabelo. E tem casos que convivem a vida inteira com aquela manchinha e aquilo não evolui. Então, isso que é um mistério para a gente que trabalha com isso. A gente não sabe por que um caso evolui tão rapidamente e o outro não. Um paciente que tem uma área muito grande já despigmentada, quando ele tem a maioria do corpo despigmentado, você pode discutir com ele a questão de você acabar de despigmentar tudo. Porque às vezes ele tem 20% pigmentado e, por exemplo, na raça negra, ele fica quase todo branco e o que sobrou de escuro fica muito chamativo. E às vezes, nessa circunstância, às vezes, conversando com o paciente, a gente pode chegar à conclusão que o melhor é acabar de despigmentar. Aí existem substâncias que você manipula ou tem cremes, né, prontos também,
que você usa na pele sã para acabar de despigmentar. Então, provável, não se sabe, mas provável que o que o Michael Jackson fez foi isso, despigmentar o que ainda ele tinha pigmentado. Ou, às vezes, a gente usa fazer isso. Qual que é o problema? Por que que daí ele andava todo coberto? Porque você tira toda a proteção. E aí você fica com alta incidência de câncer de pele, porque você tirou todo o pigmento. E aí, se uma pessoa despigmenta, ela tem que se cuidar muito, jamais ir para o sol, porque ela vai ter câncer de pele, com certeza. Às vezes eu já fiz isso no consultório, mas eu procuro fazer em paciente já idoso, porque eu sei que ele não vai ter muito tempo de exposição solar. Nunca vou despigmentar uma criança ou um jovem, porque teoricamente ele vai ter muito tempo de exposição solar. Então a gente só vai despigmentar se a pessoa não for pegar sol, já é aposentado, não vai sair, não vai pegar sol de jeito nenhum. A gente volta já. Neste bloco do Momento Saúde, a doutora Elba Etbeher fala dos benefícios dos tratamentos através da medicina nuclear. Nós utilizamos um material radioativo que está ligado a alguma substância. Então, esse material radioativo, ele pode ser um material tanto para diagnóstico, que é um material que não tem uma radiação que destrói um tecido, ou um material radioativo que tem uma energia maior e acaba destruindo um tecido, né, uma célula. Então, por exemplo, existe um material radioativo chamado Radium-223, que ele é parecido com cálcio. Então, adivinha onde ele vai? Para o osso. Então, porque o nosso osso utiliza cálcio para o seu metabolismo, né? Para formar hidroxiapatita, para deixar o osso bem forte. Então, quando o paciente com câncer de próstata, por exemplo, ele desenvolve as metástases, essas metástases preferencialmente são no osso. E hoje nós temos esse radisótopo, que é o Radium-223, que vai diretamente nas áreas das metástases no osso para destruir essas lesões. Então, esse é um tratamento que tem um ganho de sobrevida. O paciente vive mais tempo do que ele viveria se a gente utiliza esse traçador, né, esse material para tratar. Então, nós fazemos uma injeção na veia, uma injeção por mês. Podemos fazer são 6 ciclos, né? 6 injeções. É possível retratar. A toxicidade é muito baixa, porque você não irradia o corpo todo, você só vai destruir aquelas lesões. Então, é um tratamento que o paciente ele tolera muito bem. E é assim que a medicina nuclear é um dos exemplos. Outro, por exemplo, é o iodo radioativo para tratar o câncer de tireoide. Então, se nós utilizarmos uma energia maior, doses maiores de iodo 131, que é o iodo radioativo, nós conseguimos destruir o tecido que pode ter ficado aqui do tiroidiano, né? E os linfonodos, as áreas do linfático que podem conter doença, ou no pulmão, enfim, nos ossos onde se espalhou o tumor de tireoide. Por quê? Porque o iodo, ele vai se concentrar na metástase do câncer de tireoide. Então, em medicina nuclear, a gente não usa qualquer substância para tratar qualquer coisa.
Então, nós utilizamos uma substância que o organismo reconhece como dele, ou que aquela metástase, ou que aquele câncer reconhece como dele, que o câncer metaboliza. No câncer coloretal, uma das novidades que nós temos é um tratamento para tumores que são chamados neuroendócrinos, com uma substância chamada análogo de somatostatina, que é ligada ao lutécio 177, que é o material radioativo. E essa substância também, para tumores neuroendócrinos, ele vai exatamente dentro da lesão do tumor e suas metástases. E esse tratamento também tem mostrado ganho de sobrevida. O paciente vive mais tempo se ele é submetido a esse tratamento. Hoje, infelizmente, muitos desses tratamentos o paciente não tem acesso, não tem. É muito complicado aqui no Brasil, né? Porque você tem que... o custo é alto. Para você conseguir tratar um paciente desse, você tem que entrar com um pedido de uma linha de pesquisa, por exemplo, para tentar tratá-los. Depende muito, infelizmente, do IPEM, que é o fornecedor desse material radioativo, que tem um papel fundamental no Brasil, conseguir nos fornecer. Então, mas ele tem que fornecer para as instituições públicas como pesquisa, porque não tem outra forma. Então, quer dizer, não tem como um paciente desse no SUS receber esses materiais hoje, né? E tanto de tratamento quanto de muitos exames diagnósticos. Por exemplo, tem um exame que chama que é um exame de PET-CT, que é feito com FDG, fluordesoxiglicose, que é utilizado para diversos tipos de câncer. E hoje o SUS cobre só alguns tipos. Então, com isso, você limita demais o acesso do paciente a uma saúde de qualidade. Limita demais. Quer dizer, hoje você tem, ainda que o convênio, para em algumas situações, existe cobertura. O SUS não cobre nada. Então, como é que fica isso? Como é que ficam os nossos pacientes? Como é que fica o Brasil, aquele que não tem acesso? Depois do intervalo, o Momento Saúde volta com um médico sanitarista. Chegamos ao bloco em que um especialista fala da sua formação e da sua escolha. Desta vez é o médico sanitarista da Secretaria Municipal da Saúde, André Ribas Freitas. A formação do médico sanitarista é um curso de especialização que envolve dois aspectos importantes, né? Um que é a gestão dos serviços de saúde, né? E a gestão dos sistemas de saúde, não é? Além disso, existe uma ênfase importante na área de epidemiologia, né? De conhecimento da distribuição das doenças entre as populações. O curso ele envolve muitas vezes o trabalho em unidades básicas ou unidades de especialidade, né, para o contato com a gestão nos vários níveis, né, e também o conhecimento de como funciona o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. Além de conhecer como funciona o SUS e trabalhar aspectos da gestão do Sistema Único de Saúde, também o médico ele tem que conhecer outros sistemas, que são sistemas adotados em outros países.
de modo que o médico tenha contato com as possibilidades que os sistemas de saúde oferecem, tanto os sistemas públicos como os sistemas privados. Então, tudo que se refere à gestão da saúde é abarcada nesse conhecimento, né? Tem que completar o curso de graduação, né? Que são 6 anos, e após o curso de graduação é que se inicia a residência ou a especialização, né? São 2 formas que são possíveis de formar o médico sanitarista. Na minha experiência pessoal, eu fiz a especialização, né? Depois eu fiz o mestrado e o doutorado, né? Então, a formação, ela pode demorar de acordo com o tempo que o médico formado quiser aprofundar, né? Sempre há espaço para aumentar a sua formação, né? Então, eu acho que uma formação completa, ela envolve o contato com os serviços, né? Isso é muito importante, uma vez que a formação durante os 6 anos de medicina, você tem contato com alguns aspectos da gestão dos sistemas, mas não são suficientes para que o médico tenha habilidades de gestão e tenha conhecimento em algumas áreas, como epidemiologia, como gestão de sistemas, como políticas públicas de saúde. Todo esse conhecimento vai ser dado durante o período de formação do médico sanitarista. A minha escolha foi um pouco diferente do normal, né? Eu terminei o curso médico e ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer de residência. Então eu não comecei direto, né, a residência. Eu comecei trabalhando em pronto-socorros e tal, até me decidir. Aí eu decidi por fazer cardiologia. Aí quando eu fui prestar cardiologia, surgiu a oportunidade de trabalhar como gestor de uma unidade básica de saúde. Me convidaram não, abriram um concurso para trabalhar numa unidade básica de saúde como gestor. Como eu tinha trabalhado lá, já fazendo hora extra, né, que eu era alocado no Mário Gatti, como concursado plantonista. E como eu comecei a fazer hora extra numa unidade básica, que era o São Domingos, que é perto do aeroporto de Viracopos, eu acabei me interessando, porque é uma população muito carente e é uma população muito dependente do SUS, né? Então ali tem muitas possibilidades de fazer trabalhos extremamente interessantes. Aí houve abertura de uma vaga de coordenação, eu achei interessante e me coloquei como candidato. Aí fui aprovado, achei interessante, comecei a trabalhar antes mesmo de começar a especialização, né? Eu ia fazer cardiologia. Aí, como eu surgiu essa oportunidade, eu comecei a coordenar a unidade, né? E aí não prestei cardiologia. Gostei de coordenar a unidade, aí que eu fui fazer a especialização em saúde pública. Então, eu experimentei primeiro o contato com a gestão antes mesmo de terminar a minha formação médica, né? E foi interessante, porque eu já comecei fazendo uma coisa que eu tinha experimentado e que eu tinha gostado, né? E foi aí que eu comecei minha formação, e aí depois eu fui fazer o mestrado, depois eu fui fazer o doutorado, etc, né? Depois que termina a formação básica, vai depender do perfil de cada um, né? Em geral, no meu caso, eu leio muita revista, hoje a internet tem possibilidade de ter acesso a periódicos do mundo todo, né? Então, é uma forma de se manter atualizado que eu acho que é a mais potente. Agora, os congressos têm uma importância bastante grande, na minha opinião, para ter contato com pessoas, né?
e conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido pelas pessoas e criar uma rede de contatos. Embora a gente possa estabelecer redes de contato através da própria internet, né? Existem grupos de pesquisadores que se integram através de alguns sites, né? Tem um site que eu uso muito que chama ResearchGate. Ele é um site alemão, mas todo em inglês, né? Então é fácil de se comunicar. E ele permite que a gente tenha contato com pesquisadores da sua área, né? Então é interessante, tem vários pesquisadores que eu nunca conheci fisicamente, pessoalmente, e já tem uns 4, 5 trabalhos publicados com o cara. O cara trabalha esse caso específico que eu estou citando é um pesquisador da Ilha Reunião, né? Teve uma epidemia grande de chikungunya lá, e por eles terem tido experiências com chikungunya, a gente está tendo agora aqui no Brasil, né? Então eu conheci ele por essa rede e comecei a compartilhar com ele algumas ideias minhas e passamos a trabalhar, cooperar à distância e tem sido muito interessante, né? Mesma coisa um outro colega da República Dominicana. Eu acabei conhecendo ele pessoalmente depois num congresso nos Estados Unidos, mas antes disso a gente já tinha feito uma publicação juntos sem contato pessoal. Então assim, eu acho que os eventos científicos eles têm uma importância muito grande. Eu acho que permitem intercâmbio de conhecimento, etc. Mas eu acho que o mais importante hoje, na minha opinião, é usar a internet, né? Que lá você vai ter fontes de publicações importantes, né? Que o PubMed, por exemplo, que é um site que é mantido pela biblioteca do NIH, né? Que é o National Institute of Health dos Estados Unidos, que tem todas as revistas mais importantes, você tem acesso ali dentro. Então, ali para mim é a fonte de conhecimento que eu acho que é mais confiável, né? E mais garantida, que você vai abranger todas as áreas. Agora, um congresso tem a vantagem de que você pode ter contato pessoal e tá tudo compactado em poucos dias. Então, para um profissional que às vezes não é envolvido em investigação científica, o congresso tem um papel que às vezes é até mais importante do que as publicações, né? Então vai depender muito do nível do nível não, na verdade eu acho que da inserção do profissional, não é? Eu acho que um profissional que trabalha mais com gestão ou com sistemas públicos de saúde ou com controle de doenças, etc., mais do que com investigação científica, os congressos têm uma importância até maior. Como a minha inserção pessoal é muito na área de investigação, de pesquisas, etc., inclusive pelo fato de eu ser professor universitário, os periódicos têm uma importância muito maior, no meu caso. A epidemiologia, ela começa junto com a medicina, né? Tem um livro muito importante sobre ares, águas e lugares, que é um livro do Hipócrates, ou melhor, sobre águas, ares e lugares, onde ele trata da ocorrência das epidemias e já naquele momento ele entendia a importância do clima e das épocas do ano na ocorrência das doenças, né? Então, desde o início do conhecimento médico, que a gente conhece como medicina científica, que é reconhecido dentro da medicina ocidental
como um marco é o trabalho do Hipócrates, né? Então, desde aquele momento, ele já entendia a distribuição temporal e local das doenças, ou seja, entendia que a doença não se distribuía de maneira homogênea, nem no tempo, nem no espaço. Isso é uma coisa muito importante, porque a partir daí é que começa o conhecimento epidemiológico, né? Então, naquele momento tinha uma coisa importante da questão das doenças infecciosas, né? Então, a epidemiologia e depois a saúde pública, historicamente, sempre foi muito ligado ao controle de doenças infecciosas, né? Com o desenvolvimento das metodologias de controle das doenças, etc., e também com o controle sendo efetivo, as doenças transmissíveis deixaram de ter uma importância tão grande na saúde das pessoas e as doenças não transmissíveis começaram a ganhar uma importância maior, justamente por o sucesso obtido no controle das doenças transmissíveis. É aí que a epidemiologia começa a aumentar a sua preocupação com as não transmissíveis, que são o diabetes, hipertensão, infarto, enfim, doenças degenerativas como Alzheimer, né? A distribuição dessas doenças na população passam a ter um interesse muito grande. Quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção contra essas doenças, etc. Com esse movimento, muito conhecimento sobre a prevenção dessas doenças foi extraído desta forma de investigação, que é a forma de entender quais são os fatores de risco e proteção dessas doenças. A epidemiologia ela trabalha com doenças transmissíveis, com controle de doenças transmissíveis, mas também com doenças não transmissíveis. Obrigada pela companhia, até o próximo Momento Saúde.